No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sou Suzana Clark Fiuzi e bem-vindos a mais um Oba Obra. E no programa de hoje eu vou responder a sua pergunta. Se você não mandou ainda, manda para o meu Instagram. E eu quero saber o que você deseja aprender um pouco mais sobre arquitetura e ambientação. E eu vou ter o prazer enorme de conversar sobre esses assuntos. A gente vai ver as novidades e as tendências desse mundo tão fascinante da arquitetura e da ambientação. E nós vamos acompanhar a obra do apartamento no Meireles. Tá ficando pronto, tá mais para lá do que para cá. Eu quero que você acompanhe, que você veja cada detalhe junto comigo. E no Papo de Arquiteto de hoje, eu vou conversar com Lili Meira, diretora comercial da Galpão D. Vamos lá? Hoje esse bloco vai ser numa loja super especial de uma pessoa queridíssima para mim, que é a Lara Linhares. Tudo bom, Lara? Oi, Su, tudo bem? Eu queria agradecer o convite. É um prazer imenso poder estar participando desse seu novo bloco. Tenho muita gratidão por você. Você é uma pessoa, um exemplo para muitos ao seu redor. Obrigada. Essa gratidão que ela está falando é porque assim, eu tive o prazer enorme de tê-la no meu escritório. Fiquei morrendo de pena quando ela saiu para montar o tela, mas a gente sabe que isso é normal, é o que acontece, mas eu fico muito feliz, eu me sinto assim orgulhosa demais de ter pessoas e arquitetas tão profissionais, tão maravilhosas, e eu curto cada projeto que ela coloca e eu vejo o quanto que ela cresceu como profissional. E agora a gente vai conversar não só sobre a arquitetura, mas principalmente sobre a Mática, que é essa loja lindíssima que a gente está aqui. Nova, ela tem quanto tempo? Não fez um mês ainda não, fez? Ainda não. Ainda não. Em janeiro. Em janeiro, então faz pouquíssimo tempo que ela lançou. E eu tive o prazer de estar aqui na inauguração e queria que ela falasse um pouquinho para vocês do conceito dessa loja tão linda, peças muito exclusivas. E eu quero conversar sobre isso, sobre esse assunto que tá tão, eu não diria assim nem na moda, mas eu acho em alta, né? Cada vez mais a gente está dentro das nossas casas e o capricho de estar recebendo os amigos, né? Melhor muitas vezes do que estar indo para um restaurante, do que estar indo para outro lugar, mas a gente está trazendo, a gente está recebendo. E eu queria que você me falasse aí, que eu já falei demais. Pronto. A ideia da Mática, né, veio a partir de uma necessidade que eu e minha mãe juntas nós observamos, nós podemos sentir, como assim, o meu dia a dia, né, como arquiteta, assim como você, tá sempre em volta, né, da boa morada, do bem receber, das pessoas se sentirem bem em casa, ainda mais depois da pandemia em que nós passamos, e sentir a necessidade de trazer em pequenos detalhes uma personalidade para dentro de casa, seja num detalhe, seja numa cor. Trazer também, eu gosto muito de fazer um link entre o moderno e o clássico, poder trazer umas peças, né, que possa trazer isso para dentro da casa das pessoas. E assim como a loja, na verdade eu chamo essa casa, essa família, trazer um pouquinho do nosso amor que a gente tem de receber bem as pessoas. Minha mãe, assim, ela sempre gostou de todos os meus amigos em casa, sempre gostou da família dentro de casa, de receber muito bem. E eu sempre em volta desse mundo do morar, a gente sentiu realmente a necessidade de poder oferecer para as pessoas também um pouquinho do nosso amor e tentar trazer personalidade para dentro da casa das pessoas. Então, a proposta da Mática é trazer desde uma louça, né, italiana, que ela é super especial, tem toda uma história por trás, como também a cerâmica brasileira, toda feita à mão, então tudo nos mínimos detalhes. Então, assim,
são peças que vão trazer muita personalidade para dentro das casas das pessoas e que também tem que ficar com a carinha dela, com um jeitinho de quem mora ali, né? Coisa boa. E o que você diria, assim, que... Como é que veio à sua mente, assim, o despertar? Foi a falta de alguns produtos que você sentia no mercado daqui de Fortaleza? E como foi os locais mais, assim, importantes que você fez essa curadoria? Porque a gente vê o diferencial é muito grande. Como você comentou, tem de coisas de fora, coisas daqui da nossa terra, coisas brasileiras. E louças também muito finas e elegantíssimas e louças de praia, né? Então, a variedade é muito grande. Aonde você conseguiu, como você conseguiu colocar tantas coisas diferentes e exclusivas juntas? Então, primeiramente, o que é que a gente fez muito de algo relacionado ao sentimento. O que é que eu e minha mãe, a gente sentiu falta aqui em Fortaleza, né? E também poder observar, ter um olhar, podemos dizer, da rotina das pessoas. Então, aqui, muita gente tem casa de praia, muita gente também tem casa de campo. Aqui prevalece a casa de praia, então foi muito da nossa necessidade, né? E assim, quando mesmo eu ia receber as pessoas, meu dia a dia, eu sentia falta de algumas peças. Eu queria peças que tivessem uma história, que tivessem um design por trás, sabe? Que você tivesse realmente peças especiais. E que eu acho assim como o design, que a gente, né, tentar trazer isso para dentro da mesa posta. Da mesa, sim. Então, meio que foi essa a proposta, foi essa a ideia. E a gente também contou com uma ajuda da Silva Albuquerque, que, assim, eu sempre, assim, fui fã dela, na verdade. Ela que participava das Lucasa. Então, a gente teve também a ajuda dela. Com o olhar dela, com a experiência dela, a gente pôde agregar também com também o meu gosto da minha mãe e montar essa curadoria que é a Mática. Coisa maravilhosa. Tem alguma em especial, porque a gente enche os olhos e como tá muito linda a loja, né? A gente vê esse colorido tá lindo, olha que legal. Quando olha, vê uma louça toda azul, meio acinzentada, tudo da mesma cor. Sim. Mas tem alguma em especial que você goste mais, que essa que te marca, assim? É difícil escolher, porque todas foram escolhidas assim com muito amor, com muito carinho, e pensando em cada detalhe, o que aquela peça poderia proporcionar para casa, para a vida de cada pessoa. Mas assim, uma das nossas linhas mais especiais, que é a nossa linha de porcelana, é a Richard Nori, que ela está há muitos anos no mercado. E ela hoje, ela foi adotada pela Gucci, então ela tem uma história muito bacana por trás. Ela foi a segunda fábrica europeia de porcelana e a primeira italiana. Então a gente, assim, um privilégio poder ter uma porcelana desse porte e que toda a história, a riqueza de detalhes que ela tem por trás. É maravilhoso. Uma joia para dentro de e um joia. Sonho. Isso é muito legal, porque eu acho que esse diferencial que você comentou, né? Que a gente quer dar o diferencial e quer dar a cara, né, da pessoa que está recebendo. E muitas vezes o que a gente tinha aqui era muito comum. Era um bonito muitas vezes, mas você via em qualquer lugar, você via de uma forma muito massificada, né? E aqui a gente consegue ver que a pessoa não vai sair sem conseguir o que ela está querendo, né? Tanto de cores bem fortes como mais suaves. E eu acho que a loja já inspira em si, né? Só a gente entrar e ver essas orquídeas maravilhosas, porque isso mexe muito com o nosso emocional, né? Quando a gente entra num local bonito, bem cuidado, que ele foi feito e foi colocado de uma forma carinhosa, isso aí mexe com a pessoa, E né? o que a gente quer realmente levar para casa das pessoas é realmente esse sentimento, é esse amor. Às vezes a gente até brinca quando entra um cliente para escolher alguma peça, ele fala, gostei. Não, você tem que amar, tem que ser uma peça especial para sua casa, entendeu? A gente não quer só mais uma peça, a gente quer que aquela peça
traga um significado para a pessoa, sabe? Que ela tenha realmente, assim, que seja especial para aquela casa, para aquela família, enfim, seja para receber a família, seja para receber os amigos, mas que ela traga algo que agregue a casa e que não seja só mais uma peça. Aqui a gente tenta trabalhar mesmo como se fosse um boutique. Então, cada peça, ela se torna muito especial. Então, a gente quer trazer isso para dentro da casa das pessoas. E uma coisa que eu noto é que cada vez mais a gente quer receber de uma forma diferente. Então, a gente não tem uma louça, duas louças, né? Eu acho que são momentos adequados para cada peça, para cada jogo americano, para cada suplá. Antigamente era o suplá ou o jogo americano. Hoje é o jogo americano, o suplá. E hoje também fica super legal também mixar. Hoje não tem mais aquela ideia, né? Depois a gente pode até mostrar, né? Uma Sim. opção de a gente fazer uma mesa toda colorida, inclusive essa marca da Richard Nori. Você vê, ela tem tanta história por trás, desde 1735, mas ela vem com proposta moderna, que ela tem uma linha que montar uma mesa toda colorida, um lugar de cada cor, fica assim, irresistível. Muito lindo. E assim, algo que eu acho também bem interessante é que cada vez mais a gente pode brincar. Então não tem mais aquela de rigidez e tem que ser tudo igual, todas as taças iguais, todos os talheres iguais. Então, isso é tão bom porque facilita o dia a dia. Às vezes você tem uma peça que ela quebra e aí eu não vou usar mais, mas a gente pode misturar. Também traz personalidade, né? Isso, o que a gente falou. traz a história. Aí a história. Né? Então você lembra que você ganhou um presente de casamento e outro você comprou em uma viagem especial. E aí tendo um bom gosto e tendo, lógico, com a linguagem que converse um com o outro, fica muito mais bonito e diferente do que aquela coisa tão séria e tão igualzinha. Então, vamos nos deliciar nessa loja. E logo agora, né, que é um momento tanto de receber, eu quero mostrar para vocês detalhadamente cada peça tão linda dessa loja. Então, eu fico orgulhosíssima de estar aqui da minha amiga Lara. E obrigada por nos receber. E venham conhecer, porque realmente é apaixonante. Gostaram? Eu te espero no próximo bloco. Olá, estamos no nosso quadro Pergunte a Suzana. E a gente vai conversar hoje sobre vários assuntos bem interessantes. Se você ainda não mandou sua pergunta, manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. A gente conversa sobre o assunto, sobre dúvidas que você tem, tá certo? Então vai ser muito bom a gente bater um papo aqui na TV Otimista sobre isso, tá certo? Vamos à pergunta de hoje, vamos à primeira. Qual o tapete ideal para quem tem cachorro ou pet de uma forma geral em casa? A gente tem visto cada vez mais, né, os pets fazendo parte das nossas vidas, das nossas famílias, e mais do que nunca eles realmente convivem cada vez mais, né? Quando a gente tem um cachorrinho, um gato, ele preenche um espaço muito grande, né, com a gente, com os filhos, e a gente, será que pode aliar a ter uma casa arrumada, a ter uma casa bonita, tendo pets dentro da casa, né? Então, essa dúvida sempre surge quando a gente está conversando aí com os clientes. E eu, de um tempo para cá, estou passando pela experiência, né? A gente tem um Golden no nosso apartamento, eu acabei de me mudar e é um desafio. Mas eu não abri mão da minha casa arrumada, eu quis realmente ter o que eu gostaria de ter. Então a gente teve vários cuidados, além de colocar adestrador, além de dar um monte de brinquedo para ele, porque eles querem brincar. Então quando eles têm coisas para morder, para brincar, a gente desvia a atenção deles dos móveis e de outras coisas, né? Então muitas vezes o animal ele vai para os locais errados por não ter o que fazer, né? Ou outros produtos específicos para eles, para estarem mordendo, para estarem brincando de alguma forma.
Isso tem me ajudado muito aí falando na minha experiência. Mas com relação a tapete, que foi a pergunta, de uma forma mais específica, a gente tem sim tapetes ideais para isso e cada vez mais a gente vê que a tecnologia está ajudando o nosso dia a dia, porque a gente tem visto lançamentos no mercado de produtos cada vez mais resistentes, pet friendly, como eles usam até mesmo em fotos de propagandas de tanto de tecidos para sofás e poltronas quanto para tapetes, né? Eles mostram às vezes um cachorrinho com a patinha toda suja passeando ali no espaço, então a gente precisa dessa ajuda desses produtos novos para poder a gente ter uma durabilidade maior nos nossos produtos, né, e na nossa casa. Então tem um produto que eu gosto muito, que é o Revolution. Aqui em Fortaleza ele é vendido na Adroaldo. E ele é um tapete que tem 5 anos de garantia, então ele é assim um espetáculo, ele aguenta sol e chuva e ele é resistente, ele pode ser lavável, ele pode ser lavador, ele é um tapete lavável. Então isso aí é muito interessante para a gente usar nesses locais, porque a gente pode tirar realmente e lavar com água e sabão. Eu gosto muito de utilizar inclusive esse tapete na cozinha, muitas vezes a gente usa uma passadeira perto da bancada, onde vai ter muita louça para lavar e respingar água. Então, é um produto bem interessante para a gente usar nisso também. Mas, voltando aos pets, ele ajuda muito. Algumas vezes, o cliente ainda quer um tapete um pouco mais macio, porque um Revolution desse, ele é um tapete mais baixo, ele é um tapete que não dá o mesmo conforto e aconchego de um tapete tradicional, mas a gente vê muitos no mercado que a gente realmente acha que é um tapete de fibra e tapetes assim mais comuns e na verdade eles são sintéticos. Então isso ajuda muito a quem tem alergia, que cada vez mais a gente vê aí os alérgicos, pessoas que têm uma certa dificuldade de respiração como asma e tudo. Então esses tapetes sintéticos também, eles ajudam muito, porque eles repelem a poeira, eles não absorvem. Então, eu indico bastante esse tipo de material. Vamos deixar a nossa casa arrumada, bonita, com tapete, mesmo com os nossos pets queridos dentro de casa, tá certo? Não é caso de Ferreira Espeto de Pau. Na minha eu coloquei, adestrei, tenho o maior cuidado, mas tá lá. Espero que dure. Vamos à próxima pergunta. Qual é o tipo de sofá mais adequado para uma sala de TV? A gente vê muito, hoje em dia, ambientes cada vez mais flexíveis. Então, em muitas casas, em muitos apartamentos, a gente não tem só um ambiente de TV ou só um ambiente de estar. Muitas vezes, esse ambiente ele serve para as duas coisas. Então, quando é um ambiente desse tipo, eu já tenho um certo receio de colocar sofás grandes demais e com encosto muito alto, porque ele dá um certo peso ao espaço. Muitas vezes eles são profundos demais, então na hora que a pessoa está conversando, ele não é muito bom, porque a pessoa tem que sentar lá para trás, às vezes é um sofá muito fofão, e aí a pessoa tem até dificuldade de ficar mais ereta e tudo. Então, quando é um ambiente flexível, eu acho que o sofá também tem que ser bom para os dois usos. Então, ele tem que estar mais ou menos no limite aí dos dois. Mas quando é um ambiente só para a TV, um home mesmo, quando a gente chama, muitas vezes ele é um ambiente isolado, é fechado. Então, dentro de uma mesma sala, mesmo no mesmo espaço, mas ele tem espaços assim delimitados, né? Vamos dizer assim, mesmo sem porta. Mas aí a gente pode colocar sofás que viram chairs, sofás que eles são automáticos e muitas vezes o assento ele corre para um lado e para o outro, a parte de trás também do encosto ele desliza, podendo um sofá mais curtinho virar chairs, eles viram quase com uma cama mesmo para se deitar e são maravilhosos e confortáveis. Tem uns sofás que eles também, tem vários italianos aqui em Fortaleza, até tem lojas que vendem esses sofás, mas que eles, a parte de trás do encosto deles, tanto ele fica mais baixa quando ele levanta.
Então, eu gosto demais de utilizar eles também, porque você consegue realmente ter uma postura de mais relaxamento para ver uma televisão quase que deitado, mas também quando você não está utilizando para isso, ele volta à posição e fica mais retinho. Então, acho muito importante também, além do modelo do sofá, né, de ser mais confortável, de abraçar mais, ser mais profundo, ter um puff na frente, que é muito bom também, mesmo que o sofá não vire chaise, mas ele confortável, que tenha puffs na frente para a pessoa poder descansar os pés. Mas eu gosto também de falar que um sofá desse é muito interessante ele ter um tecido adequado. Então eu gosto demais de usar o couro natural, maravilhoso. O courinho ele esquenta muito, principalmente nossa cidade aí que já é quente, né? Então eu gosto de utilizar o couro natural, que aí ele respira e aí ele não vai esquentar. E a resistência dele é altíssima, né? Porque um sofá desse, muitas vezes, as pessoas sentam e comem brigadeiro, comem pipoca e tanta coisa. Então, se a gente tiver um tecido muito delicado, ele vai sofrer com pouco tempo, né? Ele não vai ter uma durabilidade grande e vai ter que ser trocado esse tecido aí, ou então até ser higienizado com bem mais frequência. Tá certo? Mas hoje em dia a gente vê muito modelo de sofá maravilhoso, e o que eu tenho feito muitos nos meus projetos é de ambientes que eles viram o sofá e ele, para um lado, ele é um sofá de televisão e o mesmo sofá para o outro lado ele já serve de estar. Então a gente fez até uma matéria sobre isso, a gente conversou lá na Desconexo com o Pablo. E foi muito legal esse bate-papo, porque falou dessa flexibilidade dos sofás de hoje em dia. Então o sofá ele não é mais só para uma coisa, ele serve para uma coisa, ele serve para outra. O sofá ele tem os encostos que mudam de lugar, você coloca o encosto do lado, o encosto do outro. Então isso aí é bem interessante, é uma tendência que eu acho que não volta mais, de termos ambientes fáceis de mudarem de uso, né? Então esse aí para mim é um dos que eu mais tenho utilizado aí nos meus projetos, tá certo? Gente, por hoje é só e eu espero a sua pergunta, a sua dúvida, como é bom falar de arquitetura, de ambientação, como é bom aprender também, mas a gente compartilhar um pouco do que a gente vive, do que a gente aprende e a gente está passando isso para você. Então não deixe de mandar a tua pergunta para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Até o próximo bloco. Estamos aqui em mais um Papo de Arquiteto e dessa vez com a queridíssima Lili Meira, a diretora comercial da Galpão D. Tudo bom, Lili? Tudo bom, Suzana? Minha amiga. O que mais que eu posso dizer? Essa pessoa incrível, maravilhosa, que respira arquitetura, ambientação. E é tão legal, Lili, ver o quanto a Galpão D cresceu. E para mim, é porque você tá dentro, assim, tá respirando isso. E eu queria exatamente te trazer nesse momento tão joia, que a gente vai começar um novo ano cheio de esperança, né? As cores da Pantone super legal, que é o amarelo, que traz aí muita vibração positiva, muita energia, e o cinza, né? Mas esse momento aqui é para eu poder extrair de você, que eu sei que já está aí dentro, o que vem por aí em 2021? Qual é a maior tendência do mercado, e principalmente de móveis, né? De móveis de design, de móveis de altíssimo padrão, que é o que você vende aqui e o que você acredita. Então, quero aqui aprender de você em primeira mão. Então, Suzana, realmente eu gosto de falar do que eu acredito, né? E falar de tendências para 2021, pode-se falar de cores, pode-se falar de formas, mas a grande tendência mesmo são as transformações de casa em lar. Tá? Então, assim, muitas pessoas tinham casas. E a casa, ela te protege do frio, ela te protege do calor, mas o lar, ele te aconchega. O lar, ele te protege
te protege do medo, né? Ele te afaga. Então, para mim, a grande tendência de 2021 é transformar a casa em um lar. Que legal. E para isso, né, obviamente, cores vão ser importantes, se é o seu gosto, né? Para mim, por exemplo, a gente pode falar que uma grande tendência citada, por exemplo, na Casa Vogue, são paredes vibrantes. Para mim não é algo que me aconchega, mas eu aprecio o trabalho de quem gosta de cores vibrantes. Sim. Né? E bem compostas, dosadas, Fica belíssimo. fica belíssimo. Mas o que é que eu vejo como uma grande tendência? Entender esse cliente, ver se esse é o perfil dele e tornar a casa dele o lar dele. lar. Um lugar de memórias, um lugar de afeto, um lugar onde ele encontra o verde que traz a vida, né? Um lugar onde ele se sinta abraçado. Uma casa se constrói com tijolos, né? Com dinheiro, um lar se constrói com afeto. Isso, Então, é para mim, a grande tendência de 2021 é encontrar afeto dentro de um lar. Seja ele numa apreciação de um móvel de design, seja ele no conforto, que sim, isso é uma grande tendência. Se fala muito quando a gente fala de móvel, aliado ao bom design, a um design que dura, um design que eu acredito, não é um design de estilo, mas porque estilo vem, vai, é um design que dura para sempre, atemporal. Esse é o design que eu acredito. Né? A gente inova com formas, com texturas, com materiais, mas eu acredito muito naquela coisa atemporal, né? E, Lili, a gente vê tanto móveis aí com 40, 50 anos que foram desenhados e estão super na moda, vamos dizer assim. Super. Então, por quê? Porque eles nunca saíram. Exatamente. Então, eu acho que isso aí a gente unia aí a forma, a função, a estética, a uma boa execução, a um móvel que ele seja ergonômico. Isso aí nunca vai sair de Pronto. moda. E aí o que mais fala no mercado imobiliário é uma coisa que eu já acreditava e já era uma verdade na nossa curadoria, que é um design ligado a um conforto, né? Então, assim, é diferentemente você ter uma pecinha ali para pontuar que vai ter uma função de um adorno, ok. Mas um sofá, né? Uma cadeira de jantar, onde a pessoa senta e vai ficar naquele momento em família. Por várias horas. Por várias muitas horas. vezes. Um sofá que agora tu vai sentar mais e vai assistir a tua TV, o teu filme com a tua família. Então, assim, o que mais se fala como tendência é o conforto. É o conforto. E isso é o que eu tenho visto na maioria dos clientes, né? Como esse mercado da gente está muito aquecido, é por conta disso. E eu tenho comentado cada vez mais com os clientes. É o que você quer, é o que você usa. É o Não que te faz afaga. a tua casa um local só para receber. É o contrário. As pessoas que você vai receber vai te conhecer melhor quando ela chegar na sua casa. Então, você não precisa estar preparando ela para no dia que você receber. Ela vai estar contigo todo o tempo. E cada vez mais hoje, a gente está dentro de casa. Então, ela precisa estar dentro daquela vida, né? Daquela família. Exatamente. E com relação a, vamos dizer assim, o que você tem visto se transformar dentro desse período, dentro do momento, desses anos que você está mais à frente, cada vez mais disso, que eu sei que você tem viajado cada vez mais, você tem incorporado a arquitetura, né? Muitas vezes não precisa de uma faculdade para você ter esse Viver bom esse gosto mundo. que você tem e essa sofisticação. Então, o que é que você tem visto mudar? O que é que você tem visto de uma forma diferente dentro da própria Galpão D? Bom, a gente faz uma seleção muito específica, né, na nossa curadoria. Então, o que a gente tem buscado cada vez mais? O móvel atemporal, um móvel com design único, um móvel que você pode ver ele de todos os lados, multifuncional, né? Como a gente viu naquele apartamento, que é um móvel que integra, certo? Então, a gente tem feito muito, cozinhas gourmet, né, associada à sala, o sofá que dá para um lado, que dá para o outro, isso tem sido uma tendência muito grande. E, para isso, há formas e acabamentos diferentes para que você integre uma varanda numa sala e tudo fique harmônico, né? Então, isso tem mudado cada vez mais. Uma grande tendência em termos de materiais
cada vez mais são os materiais naturais, porque eles trazem esse aconchego, eles trazem essa verdade, eles trazem vida, eles trazem durabilidade, né? Uma madeira, uma pedra, né? Que você entra assim no móvel. E essa busca tem sido assim, eu vejo que com os clientes, cada vez mais eles têm valorizado o bom design, têm entendido que isso é sustentável, que isso é bacana, né? Eu vejo que os clientes cada vez mais têm se aberto a entender sobre o design, né? As mídias sociais, a internet está aí para que os clientes tenham conhecimento. E isso eu vibro muito, porque é algo que, quando você conversa com o cliente e ele consegue respirar esse mundo, fica muito mais fácil dele entender o valor e não o preço das coisas. Então, isso também eu tenho visto que tem sido... Que tem internalizado mais para as pessoas. Para as pessoas. Ontem eu estava numa loja de iluminação e aí eu convidei o cliente para ele entender o que a gente estava querendo passar dentro de um projeto. Aqui o cliente senta e sente, né, o conforto. Então, a iluminação ele precisava ir comigo para poder ver tentar e entender, e tentar imaginar. Mas o que eu acho e o que eu tenho sempre passado para os clientes é que não é o valor daquilo ali, né? Muitas vezes o cliente pega 2 orçamentos e ele vê o número. Mas quando você senta no sofá, você sabe como é que ele foi fabricado. Vocês costumam muito fazer isso. Quando eu chego aqui com o cliente, eu mesmo já faço. Eu levanto a cadeira, eu boto de cabeça para baixo. Olha como é que essa cadeira é feita. Então, muitas vezes você vê só a estética dela e você não entender o que está por trás, qual foi a esponja usada, qual foi o tipo de madeira, qual é o cuidado que ele tem embaixo da cadeira, ele teve o mesmo dentro da cadeira. Então, a pessoa sabe que a durabilidade vai ser muito maior. Então, eu acho que cabe ao arquiteto passar essas informações para o cliente, cabe vocês como loja. Aqui, os clientes brincam. Isso é Jader Almeida, né? Que o Jader virou uma figura, né? E eu digo, e às vezes né? Nós temos realmente bastante da linha do Jader exposta dentro da nossa loja, como temos outros nomes incríveis do design. Mas aí esse nome Jader Almeida já virou brincadeira. E aí eu digo, gente, esquece só o nome. O nome é bacana, o nome traz assinatura, mas vamos entender o porquê de você confiar nesse nome. Vamos esquecer o nome. Porque, para mim, Suzana, o luxo pelo luxo, o assinado pelo assinado é supérfluo, não combina com o que eu acredito. Agora, se eu começo a entender que o Jader é um cara estudado, um gênio do design, que desenha formas aliado à ergonomia, aliado à durabilidade. Quando eu viro uma cadeira do Jader e eu vejo uma obra de arte, uma escultura, algo... Eu até falei na minha live que eu fiz com ele, que durante a pandemia eu ficava olhando para minhas cadeiras e apreciando aquele móvel. Então, isso... tá, é Jader Almeida. Eu vou entender, aí sim, eu acredito em falar, é Jader Almeida. Eu acho tolo o nome. Vou dizer porque assinado não é o que eu acredito. Agora, por que o nome dele traz isso? Né? Aí sim, essa é a verdade. Exatamente. Essa é a verdade. E tantos outros, um que eu destacaria, que a gente conheceu juntas, né? Que foi a Roberta Banqueri, da Ponto Eu fiquei simplesmente apaixonada pelo design dela, uma arquiteta que estava inquieta e querendo desenhar e querendo projetar, e ela simplesmente entrou de cabeça e veio com uma, como é que eu posso dizer, com a perfeição de que parecia que ela há anos fazia aquilo. Então, é a mesma coisa, é uma outra fábrica também que produz, mas é perfeito. Perfeito. Né? Então, assim, é o desenho aliado, é a estética, é o material e a perfeição no acabamento. Ao dom que Deus deu, né, para a pessoa. Eu acho aí a gente vai para a Lauroff Brasil, que é um estúdio, né, onde o Pedro Franco assina grande parte das peças, mas que tem designs do mundo inteiro, nomes... Nossa, que eu sou fã do trabalho e não do nome, mas fã do trabalho. E que faz uma curadoria incrível, que tem peças que são verdadeiras obras de arte. Inclusive, exatamente. Tem peças somente para colecionador. A gente vai receber uma coleção dele, que é toda seriada, entendeu? Para quem aprecia obra de arte em formato de móvel. Bom demais. Né? E móveis muito esculturais, né? Eu tive o prazer muito grande de conversar com ele aqui, na Galpão D. Foi o primeiro bate-papo que eu fiz do programa Otimista. Eu fiquei feliz demais
porque ele junta a genialidade dele com a simplicidade, é impressionante. E o móvel dele já é mais, como é que eu posso, escultural e muito artístico. Então, é tão interessante a gente ver isso. Eu comentei com ele, a gente não consegue passar desapercebido por nenhum móvel desenhado por ele. Sim. Então, e que a emoção que ele produz. Exatamente. Essa a é a arquitetura verdade. é emoção também. É projetar Então, sonho, emoção, alegria, exatamente. aconchego, felicidade. Exatamente. Sabe, quando você entra num ambiente bonito, automaticamente o seu organismo começa a produzir serotonina, o hormônio da felicidade. Então, assim, eu brinco com clientes, gente, vamos, amigos, vamos arrumar essa casa, vamos mudar umas coisas aqui, que isso aí vai ajudando a mudar outras. Em tudo, vai ajudando em tudo. Mas é científico. E vai ajudar a curtir, a querer estar em casa em família, a querer receber. Promover momentos, né? É bom demais. É bom demais trabalhar com isso, né? É bom demais. demais. É bom demais. A gente realizar sonhos dos clientes e a gente trazer a realidade deles, né? A gente entender essa realidade, traduzir o que é o lar dele? em projeto. A casa não, o lar. O lar, exatamente. A casa se constrói com dinheiro, lá se constrói com sonho, com afeto, com carinho, com emoção, com conforto, né? E que isso aí tudo que a gente conversou não seja tendência só de 2021, né? Que eu acho que isso não Suzana, volte. Isso já era uma verdade muito forte na minha vida. Eu tinha um pouquinho mais de trabalho de convencer o cliente, que às vezes quando ele brincava assim, mas é o preço de um carro de gente, o carro só serve para te levar ali, você não janta no carro, você não recebe no carro, você não vive esses melhores momentos da tua família dentro de um carro, né? Então, assim, eu tinha um pouquinho mais de trabalho. Hoje eu estou tendo menos trabalho de convencer o cliente que isso é um investimento para a vida. É isso aí. Né? Bom No demais. momento, gente, assistir um filme com o teu filho agarradinho aqui, né? Eu tenho 3, você também tem 3. É uma turma grande, tem que ser um sofá grande, Tem que ser né? um sofá bom, é bem confortável. E agora já tem as namoradas, então vai crescendo o negócio. Então, assim, aquilo, gente, qual o valor daquilo? Qual o valor daquele momento? Exatamente. É isso aí que a gente está aqui para projetar e executar e deixar esses espaços realmente especiais para cada um deles. Bom demais. O tempo acabou e a vontade de ficar aqui tanto tempo conversando contigo que a gente tem os mesmos valores. Então, é bom demais a gente trabalhar com o que a gente ama, né? E o que a gente faz os outros passarem a amar também. A gente brinca, Obrigada. Né? Bom demais. Agradeço a Lili por esse bate-papo tão gostoso. Eu agradeço a você por estar aqui acompanhando a gente e eu te espero no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa do ano. Feliz Ano Novo para você, otimista, que acompanha o nosso programa do Oba Obra e está aqui presente, vendo tudo que está acontecendo nesse apartamento aqui no Meireles, onde a gente tem visto desde o começo, o passo a passo e tudo que vem acontecendo, o que está por trás de um projeto num apartamento como esse, numa área social. A gente está mostrando aqui mais a área social, que foi a necessidade da cliente. Então, muito bom a gente começar o ano assim, dentro de uma obra, por isso que o nome é Oba Obra, porque a gente gosta disso, a gente gosta de vivenciar toda essa transformação. Tudo que a gente quer melhorar, tudo que a gente quer de novo, a gente precisa passar por um processo. Então, não é diferente aqui, num apartamento, num projeto de arquitetura de interiores, onde a gente precisa, muitas vezes, destruir para depois construir. E o resultado vocês podem ver aqui junto comigo, que está ficando lindo. E eu quero mostrar cada detalhe do que aconteceu nesse período. Mesmo estando aí numa época em recesso, mas aqui a gente não parou. Então, vocês podem ver do último episódio para cá, tantas coisas que já melhoraram, que já ficaram prontas. Então, está faltando bem pouquinho, já até uns móveis já chegaram, os móveis soltos, mas está faltando pouco para a gente finalizar totalmente. Então, vamos lá, vamos ver tudo que se passou por aqui.
Primeiramente, né, o que foi feito de lá para cá? A marcenaria foi concluída nessa última semana de dezembro e quase totalmente concluída, porque eles estão ainda com os últimos ajustes, estão trazendo gavetas, estão colocando aí uma última porta, então quase que 100%. Na conclusão dessa marcenaria, principalmente dos painéis, que é o mais importante aqui na sala, a engenharia já voltou. E aí o que ela fez? Ela já fez uma nova pintura, deu a última mão de tinta, porque sempre é necessário, depois que a marcenaria sai, da gente dar essa demão de tinta, porque ocorrem arranhões e sujeira mesmo de obra, algum machucado na parede, então a gente precisa dessa finalização na pintura. Então a gente pode ver que já foi feito, que as paredes estão perfeitas, está faltando alguns detalhezinhos ainda de rodapé, mas eles já estão todos colocados. Os espelhos dos interruptores, eles foram retirados, porque muitas vezes nessa demão de tinta, ele pode sujar. Então, como é uma peça assim delicada e é muito fácil de tirar e colocar, toda vez que os pintores entram, eles tiram os espelhos, fazem a pintura e colocam de novo. Então, vocês podem notar que tem alguns que eles ainda vão ser colocados. A importância de tirar os espelhos dos interruptores é para não sujar. Quando o pintor estiver trabalhando, muitas vezes respinga tinta, e aí é mais fácil tirar o espelho do que às vezes fazer um acabamentozinho que não fica muito bem feito. Então, geralmente eles tiram, vocês podem ver que alguns deles ainda não foram colocados de novo, tá só a parte de dentro assim que fica na parede, né? Então tá precisando só fazer a colocação dos últimos espelhos. O que mais que a gente pode ver aqui? Os ar-condicionados, eles não foram finalizados, faltam pouca coisa. O pessoal já trabalhou, já testou, já viu, mas faltam os últimos detalhes aí para eles fixarem e finalizarem 100% a parte dos ar-condicionados, né? Que a gente ficou trabalhando com cassete, tá? Nessa parte mais baixa e no restante da sala. A gente pode ver como ficou lindo esse painel que a gente já tinha visto da última vez, como o portal ficou bonito. A gente fez aqueles ajustes para ficar tudo perfeito, mesmo que na alvenaria um lado era diferente do outro, mas a gente corrigiu isso com a marcenaria. A estantezinha de perto da janela, que ficou linda, a gente vai colocar livros que a cliente tem, livros especiais, adornos, peças que são, assim, um marco para a vida dela. Então, é muito bom a gente ter isso, a gente trazer para a nossa casa o que é a nossa cara. Né? Então, fiquei muito satisfeita. A gente vai ver também um pouquinho do hall, aí eu vou para lá com vocês para a gente ver. A parede verde ficou linda, como eu gosto de trazer a natureza para dentro dos nossos espaços, né? A gente pode ver mais do que nunca que a nossa casa, ela tem que ser tanto a nossa cara, como eu já comentei, mas mais do que isso, ela tem que trazer a natureza para dentro. Quantas vezes a gente passa semanas, né, dentro de casa, e é importante a gente ter quanto mais natureza, melhor. Então, eu amo fazer a parede verde. Eu já fiz de várias maneiras, essa tem vários tipos de plantas diferentes. Eu vou conversar depois com o pessoal da Europa Garden, com o Arthur, que é um parceirão da gente, e ficou lindo. Eu quero que ele diga cada nomezinho de cada folhagem dessa aqui diferente, porque eu adorei o resultado, tons diferentes de verde, né? E o que a gente faz para ficar tão bonito? Primeiro que a gente prepara a irrigação, porque fica prático para o dia a dia, né? Eu acho que algo que seja muito bonito, mas que não seja prático, dificulta um pouco essa vida tão corrida que a gente tem. Então, a gente pinta a parede de verde musgo, para poder não dar para ver, não chamar a atenção o fundo da parede, então parece que é tudo planta, mas tem uma parte verde. E aí os cachepôs são pretos, porque também ele acaba se escondendo assim dentro do verde. Então, quando a gente vê mais de longe, parece tudo planta, parece tudo verde, né? E a irrigação, que é bem bacana o sistema, eu vou conversar com ele bem direitinho para ele dizer cada detalhe para vocês. Outra coisa que deu já um aconchego e uma melhora
muito grande, que são as persianas. A gente tem um sol muito forte aqui em Fortaleza. Esse apartamento aqui no Meireles, ele tem muitos prédios do lado, então o sol quando bate, e ele encandeia bastante, realmente. Então, quando a gente coloca a persiana, que a gente baixa a persiana, a gente consegue usar bem mais um espaço, né? E não fica tão claro, não fica tão ventilado. Então, a gente consegue, com a cortina de vidro também, diminuir essa ventilação do jeito que a gente quer. Então, isso é muito importante. A gente usou aqui a persiana solar da Uniflex. A gente foi até na loja já, foi uma dica que eu dei para vocês de materiais, que é uma empresa incrível, que eu gosto muito de indicar. E ela tem vários tipos de abertura. Então, é interessante porque a persiana solar, ela é rolô. Então, quando a gente abre, ela fica totalmente aberta e ela é muito discreta. Mas ela tem várias aberturas. Então, eu sempre gosto de indicar para o cliente persianas mais abertas, porque a gente consegue ver o entorno, né? Não fica igual um blackout, tudo fechado total. Então, a gente tem noção do entorno, mas sem aquela luz tão forte que agride aos olhos. E outras persianas em outros locais. Já foi colocado perto da TV, que é um outro tipo de persiana, uma persiana que ela abre na horizontal e fecha, então ela tem vários tipos de abertura, mas tudo isso vai deixando o espaço mais aconchegante, vai deixando várias formas de ser utilizada, ela aberta, ela fechada, então é muito bom. Mas os outros ambientes também ainda precisam receber a persiana, como no hall e no lavabo. O lavabo não está concluído, mas com pouca coisa a gente vai finalizar para mostrar para vocês, tá certo? Então eu quero que vocês me acompanhem agora no hall. Vamos lá? Estamos aqui no hall, já está com outra cara. Da última vez, esse painel não estava laqueado, ele estava em MDF cru. E como a gente pode ver que ficou perfeito, lindo. É uma laca acetinada, ela é com pintura Sayer-Lac e não amarela, é maravilhosa, ela é própria para madeira. E o acabamento ficou perfeito, adorei. A ideia do painel, eu sempre gosto de fazer isso. A porta, ela fica imperceptível, não coloco nem puxador, mas esse hall social, ele dá acesso ao hall de serviço. Então, deu uma cara nova, era muita madeira, madeira escura, então a cliente quis clarear e dar esse aspecto assim, mais moderno, né, como estava o apartamento, então tá ficando muito lindo, estou super satisfeita com o resultado. A gente pode ver o pessoal finalizando. Hoje eles vieram só para entregar umas gavetas, colocar essa porta e fazer os últimos ajustes. Esse painel de MDF ele vai receber um espelho e vocês podem ver na imagem que vai ter uma peça em mármore, escultura. Então vai ficar um local muito lindo e de destaque. Eu sempre gosto de usar espelho no hall de entrada. Eu acho que amplia o espaço. É um espaço que é o cartão de visitas da casa, né? É o primeiro local que a pessoa chega quando vai entrar no apartamento. Então, eu gosto de caprichar e eu quero que vocês vejam aí o portal, como ficou lindo. Vejam para trás aí como ele era todo diferente, um lado menor, o outro maior. Então, já deu esse aspecto de imponência na porta de entrada, né? Quando vier com puxador, com os últimos detalhes, vai ficar perfeito. Não percam. Na próxima semana, a gente vai mostrar mais finalizações e já vamos ver os móveis soltos chegando e muita coisa ainda para a gente fazer para finalizar esse apartamento. Até mais! No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.